Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é William da Silva, eu me apresento como professor William. Eu sou arquiteto urbanista, formado pela UnoOeste, Universidade do Oeste Paulista, desde 2018. Sou especializado em design de interiores, especializado também em docência no ensino superior. Atuei como professor nos últimos 3 anos e como coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Ciências Sociais e Agrária de Itapeva nos últimos 2 anos. Então, o motivo de eu criar em si esse curso é para poder dar um direcionamento, tanto para os meus alunos, ex-alunos que ainda não tinham atingido a disciplina de TCC ainda, né, quanto também para ajudar inúmeros outros alunos que ficam aí, às vezes, meio que perdido nesse processo que para a gente é tão importante dentro do curso, né? Então, eu resolvi em si criar esse curso para dar um direcionamento. Com ele em si, né, se você acompanhar, isso você pode ter certeza, se você acompanhar desde a primeira dica que eu te dei, a primeira orientação, até a última desse processo em si, você com certeza vai conseguir produzir um TCC com muita qualidade mesmo. Em si, eu digo que o trabalho de conclusão de curso, ele é o processo mais importante dentro da graduação de arquitetura e urbanismo. Não que seja que eu desmereça os outros processos, mas é que é o período em si que, se em alguma parte do curso você chegou a falhar ou teve alguma deficiência, é a hora de você retomar essa dificuldade para que você saia da faculdade em si com esse conhecimento sanado, tá? Então, aqui em si eu venho dar direcionamento para os alunos do curso de arquitetura e urbanismo e até para alguns outros que às vezes vão estar apenas em produção de artigo científico ou em alguma produção científica em si que vão conseguir tirar alguma coisa ou outra ao longo desse curso. Enfim, eu vou começar aqui, já que eu já me apresentei, já falei um pouco da minha vida profissional, eu vou abrir uma tela para eu começar a explicar sobre o tema de hoje, tá? Nosso primeiro tema, né, seria a nossa aula 1, vai ser em si o tema ou assunto do meu trabalho de conclusão de curso. O que que seria isso, basicamente, pessoal? Muitas pessoas acabam me perguntando sobre o que que eu poderia tratar no meu trabalho de conclusão de curso, né? Sobre o que que eu poderia fazer, o que exatamente é um trabalho de conclusão de curso, como que isso deve acontecer, como que eu vou saber qual que é o tema ideal em si. O ideal em si, o recomendado, é que seu trabalho de conclusão de curso ele seja de algum assunto relacionado que tenha alguma importância dentro da sua vida ou que foi importante na sua infância, talvez algum assunto em si que tocou você ou alguma questão familiar. O tema em si de um trabalho de conclusão de curso, ele tem que ter uma visão social, você tem que pensar isso em primeiro lugar. Então, não adianta, por exemplo, eu vir falar que eu vou fazer uma residência de alto padrão por isso e aquilo. Não, ele não tem uma relevância social, tá? Então, você basicamente tem que mostrar o que que a sua formação dentro de uma graduação em si, contribuiu até então para que você chegasse aqui e conseguisse pensar arquitetura e urbanismo com uma visão social, tá? Com uma visão pensando em si na comunidade, que você pode contribuir para a melhoria da comunidade. E é isso que tanto o seu orientador, o seu professor de TCC, quanto o MEC em si, na hora que ele avalia esses trabalhos de conclusão de curso, ele quer entender. Então, tipo, esse aluno em si atribuiu as habilidades dele, tipo, que ele precisava para ser um profissional em si, né? E que o Cal também quer saber. Então, é basicamente essa questão, essa principal questão que você precisa entender. Você precisa, em si, pensar num tema social. Ah, mas o que que seria um tema social? Por exemplo, você tem em si, vamos supor, dentro do seu contexto, tá? O indicado também é que esse trabalho de conclusão de curso ele seja na sua cidade, na cidade em que você cresceu, que você viveu ali boa parte da sua vida, porque até então você vai conhecer o contexto econômico, social e até cultural daquele espaço, tá? Então, o indicado é que seja nesse espaço. Às vezes eu já peguei alguns alunos ao longo desse processo, ou até meus vivências de pessoas que já formaram comigo,
que elas escolhiam lugares em cidades que às vezes elas tinham escolhido, tipo, eu mudei para uma determinada cidade para fazer a minha graduação, formei ali, então vou fazer meu TCC naquela cidade. Às vezes dá certo, às vezes não, porque ela não tem uma visão tão aprofundada é, de como que é em si aquela questão socioeconômico-cultural naquele espaço. Então, isso acaba complicando um pouco. Então, por isso, às vezes, prefere-se que você pegue de algum lugar onde você já teve uma boa vivência, sabe, daquele ambiente em si, que você conheça a cultura das pessoas daquela cidade, porque aí você vai entender as problemáticas, né? Quais são as problemáticas daquele espaço? Por que que aconteceu aquilo? Qual que é a questão histórica? Às vezes você já tem isso, alguma coisa assim em mente. Então, por exemplo, eu estou pensando em fazer como tema uma dica. Eu tenho na minha cidade em si, no meu município, a gente determina que tem uma quantidade de UBS, de unidade básica de saúde, que deveriam ser feitas, digamos assim, que deveriam atender uma quantidade X de população. Então, é uma UBS para cada 20 mil pessoas, por exemplo. A conta está batendo ou não está? Eu tenho menos UBS do que eu deveria ter dentro do meu espaço. Então, isso em si seria um motivo para que o seu TCC poderia ser Unidade Básica de Saúde. E aí já vem uma outra questão também que poderia ser adequada aqui, que é super, super importante. Por exemplo, unidade básica de saúde, tá? Mas aonde que vai ser essa unidade básica de saúde? A gente já entra numa outra discussão. Por exemplo, se você já tem um tema como esse que seria importante, por que talvez não aliar a uma outra coisa que também contribuiria muito para a sociedade? Vamos pensar, atualmente a gente discute muito sobre isso hoje em dia, que a gente tem várias construções em estado de abandono, em estado de degradação, né, em contexto urbano, digamos assim. Então, tem uma edificação, falando um português bem claro, tem uma edificação em si que está abandonada há não sei quantos anos ali, isso já virou um ponto de perigo dentro da cidade, as pessoas em si acabam se alojando ali, né, algumas pessoas em situação de vulnerabilidade, e isso acaba sendo uma coisa assim muito complicada, e eu queria às vezes fazer um negócio nesse lugar. Então, por que não, sabe? Pensando claramente, assim, pensando de uma forma muito funcional, será que uma unidade básica caberia dentro daquela edificação? Se couber, pessoal, perfeito, não tem assim nem o que discutir. Então, vamos supor, unidade básica de saúde deixa eu pensar aqui em algum espaço que talvez eu poderia colocar isso. É, tá, vou inventar um nome aqui, tá? Um edifício Santorini, no município de Presidente Prudente, tá? Isso daqui vocês podem depois pensar de acordo com a realidade de vocês. Pronto. O título do meu TCC, né? Então, o meu tema seria, então, unidade básica, né? Então, o tema seria unidade básica. O meu título de TCC seria Unidade Básica de Saúde no Edifício Santorini, no município de Presidente Prudente. Perfeito, ótimo. Então, aqui eu já tenho Unidade Básica de Saúde, que seria basicamente com o que que eu quero trabalhar, em qual edifício vai ser. Eu vou fazer um novo, vou fazer do zero. Você pode fazer um do zero, não tem um problema em relação a isso. Tudo vai depender do seu contexto em que você está inserido, do seu município. Então, por isso que eu falo que aí é a parte importante de você, de fato, ser um morador ou ter vivenciado bastante a história daquele município para entender o que é um edifício abandonado. Será que tem alguma coisa, alguma edificação que às vezes entraria nessa parte aí que eu gostaria de intervir ali dentro? O que será que eu poderia fazer com isso, né? Então, não se percam nessa parte, tá? Então, não tentem fazer coisas mirabolantes, tipo, não, eu vou fazer isso em uma cidade X. Porque eu gosto de tal cidade, eu vou fazer em São Paulo. Não faça, porque depois, ainda nesse processo de construção da parte teórica do TCC, você vai conseguir pegar todos os conteúdos, basicamente, por bibliografia. Mas, quando você começar a entrar nas análises urbanas,
Nas análises em si de espaço construído para servir de suporte para o seu projeto, pessoal, vocês não vão conseguir dar conta disso, porque não tem como. Às vezes você tem que ir duas, três vezes na semana ou até mais naquele ambiente em si para fazer levantamento, né? Então, não entrem nessa besteira aí de se confundir em relação a isso. Tenham uns pés no chão para fazer algo que seja muito bom. Enfim, tema TCC, então, seria a unidade básica de saúde. Vou colocar aqui. Ai, não dá para separar, então, aqui. Grifar um, grifa tudo. O título, então, unidade básica de saúde no edifício tal, no município de Presidente Prudente. E aí, então, depois de finalizado essa parte, definir o meu tema, definir o meu título em si do TCC, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com o seu orientador e discutir isso. O que que ele acha sobre isso? Para ele tá ok? Para ele tá tudo certo você fazer algum tema relacionado a isso? E aí você vai justificar para ele o porquê que você escolheu isso. Não esqueçam de uma coisa, precisa ter uma justificativa. Qual é a justificativa? Por exemplo, vocês levariam esse tema de título TCC para eles e falaria, aqui está a minha justificativa, e não é do meu achismo, tá? A gente tem que ter noção de que o TCC ele é um trabalho científico, ele trabalha com base de dados, de um conhecimento em si, a partir da pesquisa. Então, tem que ter uma comprovação científica a partir disso. Ah, eu vou fazer, como eu disse para vocês, porque eu fiz uma pesquisa dentro do município e existem tantas, como posso dizer, tantas unidades básicas de saúde, só que a população do município é tanto, e aí eu deveria ter cada UBS atendendo um X de pessoas, vamos por 20 mil pessoas, só que em si esse município não está atendendo é, as 20 mil pessoas, cada unidade básica está atendendo, vamos supor, 30, 40 mil, sei lá, estou chutando um número alto, tá? Mas que às vezes acontece. E aí isso está sobrecarregado, a população em si não está conseguindo ir até o posto de saúde, ter um acompanhamento diário, né, contínuo em si. Então eu preciso tirar a sobrecarga desse sistema e com isso eu vou ter que fazer uma unidade básica de saúde para tal espaço, digamos assim. E aí você vai ter essa justificativa, isso é a sua justificativa. Só que sempre pensem nisso. Levem o quanto mais de informações possíveis vocês tiverem. Então, eu vou fazer uma quadra poliesportiva, tá? Por que você vai fazer uma quadra poliesportiva em tal ambiente? Eu vou fazer uma quadra poliesportiva porque na minha cidade em si a gente não tem tanto apoio esportivo. Então, não tenho tanto espaço para que os moradores em si, as crianças, os jovens, os adolescentes, eles pratiquem esportes. Ok, perfeito. Tá, mas cadê? Faz um mapinha, sabe? Pega um print do Google Maps e sinaliza lá quais são os ambientes assim, que vocês têm de esporte, quais são as quadras, qual que é a distância entre cada um, aonde que cada um tem que circular mesmo com uma linha, sabe? Faz um contorno assim dentro de, ó, essa quadra aqui, ela acaba atendendo mais esse bairro, a outra quadra acaba atendendo mais outro bairro. Tá, e daí, o que mais? Lembrando que às vezes você não pode fazer uma coisa muito simples, tá? O tema TCC ele não pode ser uma coisa, digamos, simplificada. Porque eu quero fazer uma quadra. Não é só a quadra, você vai fazer um centro esportivo, basicamente. Vamos pensar assim. Então, o que que você vai atender, né? Eu vou fazer uma quadra porque eu quero. A gente não pode fazer isso, porque a gente já viu inúmeras quadras que são feitas pelo poder público em si, pelo governo, e às vezes ficam lá a Deus dará, né? Sem ter um porquê, sem ter um uso de fato, e às vezes fica mais lá, mais vazia do que com pessoas utilizando aquele espaço. Então, a gente vem para basicamente melhorar o espaço da população em si, né? A qualidade de vida. Você tem que pensar nisso. Então, por isso que eu falei, precisa ser algo muito bem pensado. Eu vou fazer uma habitação de interesse social. Não existe fazer uma habitação de interesse social. Existe você fazer um conjunto habitacional. E aí já é outra complexidade, tá? Porque você não pensa em um indivíduo, você pensa no coletivo. Então, eu vou fazer um conjunto habitacional porque em si eu acho que a minha cidade faltam moradias, né? A gente tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social, morando na rua, né? Então, como que eu posso fazer para sanar esse problema? Então, o tema e o título sempre vem associado a um problema que acaba sendo sua justificativa de TCC. Então, seria basicamente nisso. Eu acredito que nessa aula vocês já vão ter um direcionamento muito bom mesmo,
relacionado a essa questão, mas em si, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar também, vocês podem deixar no comentário do vídeo, que aí depois eu tiro as dúvidas aqui, respondo vocês e dou uma atenção para poder dar um norte em relação a isso. Mas nunca se esqueçam, decisão final é a sua com o seu orientador. Então, o meu orientador disse que, tanto que eu estou aqui para dar um apoio, é uma coautoria, né, uma coorientação do trabalho de vocês. Então, olha, o meu orientador achou que tal tema talvez seria interessante, ok, se isso bateu com a sua opinião também, vocês viram isso juntos, pega esse tema, o meu orientador talvez achou que seria interessante pegar tal norte, pega esse tema, porque no final em si, a opinião dele vai ser importante na sua avaliação e na construção do seu conhecimento, porque ele sabe em si aonde que você deve andar e tudo mais. Então, esses vídeos que eu estou passando aqui, eles vão dar um direcionamento muito grande, eu vou passar assim muita informação aqui, basicamente todo o processo de construção desse caderno de TCC, só que é interessante que você não falte as suas orientações com o seu orientador oficial, que você frequente isso, que você converse com ele, e fale, olha, eu ouvi isso, isso e isso, o que que você acha, né? Vamos discutir isso juntos. E aí as coisas que você puder vir trazendo e a gente conversando juntos também, vai ser um prazer poder ajudar, tá bom? Mas a decisão do orientador ele tem que estar sempre presente. Não adianta, tipo, mas como eu estou fazendo com você, eu já não vou mais falar com o meu orientador, isso e aquilo. Não. É o nome dele que está no trabalho, é o seu nome que está no trabalho. Então, vocês precisam entrar em consenso e uma decisão conjunta, tá bom? Mas é isso, pessoal. Para essa primeira aula de hoje, que eu queria dar um direcionamento relacionado a tema de TCC, né, a título de TCC, era isso mesmo. Não tenho, acho que, nada mais para me aprofundar. Talvez se tiver alguma coisa que eu deixei de falar, vocês vão me cobrar no nos comentários, e aí eu passo isso depois. Mas acredito que seja só isso mesmo, ok? Obrigado por tudo, obrigado pela atenção de todo mundo. Quem tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E é isso. Boa semana para vocês. Até mais.